Bem, números decimais são os números que são separados por uma vírgula. Essa vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal do número. A parte decimal, ela pode ser décimos, se for apenas um número após a vírgula, centésimos, se forem 2 números após a vírgula, ou milésimos, se forem 3 números após a vírgula, 3 algarismos após a vírgula. Por exemplo, esse número que eu escrevi, eu faço a leitura como 7 inteiros e 2 décimos, porque o 2 está na primeira casa decimal. Nesse segundo número, eu leio 5 inteiros e 19 centésimos, porque agora eu tenho 2 algarismos nas casas decimais, então eu ocupo a ordem dos centésimos. Aqui eu tenho 3 inteiros, 132 milésimos, porque a parte decimal tem 3 casas, então eu ocupo a casa dos milésimos. Eu também posso ter números decimais com 0 na parte inteira. Isso significa que eles são números menores do que o 1. Ó. E quando eu faço essa leitura? Não tem parte inteira, eu só leio a parte decimal. 3 décimos. 9 centésimos. 18 milésimos. Reparem que aqui no 18 milésimos e no 9 centésimos, eu preciso colocar um 0 antes. Por quê? Eu tenho 9 centésimos. Centésimos são 2 casas. O 9 ele tem um algarismo só. Então, eu completo a casa anterior com 0 e o 9 na casa dos centésimos. A mesma coisa o 18. São 18 milésimos, São 3 casas decimais. Mas o 18 só tem 2 algarismos. Então, a casa anterior eu completo com 0. Nunca após, porque senão eu vou mudar meu número. Tá? Tem que ser antes, tem que ser à esquerda para não perder o número, não perder o valor. Todo número decimal, ele pode ser escrito na forma de fração decimal. Fração decimal são as frações que têm denominadores 10, 100 ou 1000. Um número que eu leio como décimos, ele tem o denominador 10. Centésimos, como o próprio nome já diz, ele tem o denominador 100. Por isso, são 2 casas decimais que ele ocupa. E milésimos, eu tenho o denominador 1000. Por isso, ele ocupa 3 casas, porque o 1000, ele tem 3 zeros. Como eu faço a relação entre fração decimal e número decimal? Por exemplo, leitura desse número, 3 décimos, porque ele só tem uma casa decimal. Quero escrever em forma de fração. Denominador dessa fração é 10. Primeiro, porque eu li décimos. Segundo, porque ele tem uma casa decimal só. Então, 10. O meu numerador é a parte usada da fração. Então, é o 3. 3 décimos. Agora, como eu transformo um número decimal em fração, se ele tiver parte inteira? 1 inteiro e 4 décimos, por exemplo. Como ele é 1 inteiro, maior do que 1 inteiro, eu posso escrever em fração, forma mista ou fração imprópria. Forma mista, décimo, porque tem uma casa decimal, então o denominador é 10. 1 inteiro, inteiro fica fora do traço da fração. E o
o 4, que é a parte fracionária, a parte decimal, é o meu numerador. 1 inteiro, 4 décimos. Agora, na forma de fração imprópria, o meu denominador não vai mudar, porque eu tenho décimos, então ele é 10. E aí, eu vou juntar a parte inteira com parte decimal, sem a vírgula, e vou ter 14 décimos, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 4 décimos, que é a mesma coisa que eu escrever essa fração em forma mista. Agora com centésimos. Se eu tenho, por exemplo, 6 centésimos. Olha aqui de novo, eu tenho um zero antes do 6 para ocupar a casa dos décimos, né? Porque o 6 tem um algarismo só e ele é centésimo, então ele vai ocupar duas casas. Se é centésimo, meu denominador é o 100. E o meu numerador será a parte fracionária, a parte decimal do número. 6 centésimos. Um número com parte inteira. 2 inteiros e 18 centésimos. O que significa? Como eu escrevo 2 inteiros e 18 centésimos em fração? Por ele ser um número maior do que inteiro, ele pode ser escrito na forma mista e na forma de fração imprópria. Forma mista. Já sei que são centésimos. Denominador 100. Parte inteira é o 2. 2 inteiros. O numerador vai ser a parte decimal do número, que é a parte que ainda não é inteira. 18 centésimos. 2 inteiros e 18 centésimos. Agora, na forma de fração imprópria. Denominador continua sendo 100, porque eu estou trabalhando com duas casas decimais com centésimos. O numerador, eu vou juntar todo o número, parte inteira como parte fracionária, e vou escrever sem a vírgula. Tudo vai virar parte fracionária. 218 centésimos. Com os milésimos, a mesma coisa. O que vai mudar vai ser o meu denominador. Por exemplo, 8 milésimos. Por que tantos zeros? Porque milésimos são 3 casas decimais. E eu tenho 8 que só tem um algarismo. Então, o 8 fica na casa dos milésimos e eu uso o zero para completar a casa dos décimos e dos centésimos para elas não ficarem vazias, que as casas não podem ficar vazias, né? Se eu fizer isso aqui, eu não tenho 8 milésimos, e sim 8 décimos. Se eu botar só um zero, eu vou ter 8 centésimos, porque são duas casas. Então, por isso que eu ponho 2 zeros. Esse está ocupando os décimos, esse ocupa os centésimos e o 8 nos milésimos, que é o número que eu tenho. Milésimos, denominador 1000. 8, que é a parte fracionária, é o numerador. 8 milésimos. Um outro número é 2 inteiros e 16 milésimos. Mesma coisa. O número maior do que o inteiro eu posso escrever na forma mista e na forma de fração imprópria. Forma mista. Denominador é 1000, porque eu tenho 3 casas decimais. 2 inteiros, o 2 fica fora do traço de fração. E o 16 milésimos é o meu numerador. 2 inteiros e 16 milésimos, aqui não tem necessidade de colocar o zero, porque aqui é fração. Forma de fração imprópria. Denominador 1000, porque eu tenho milésimos. E o meu numerador será todo número sem a vírgula. 2016 milésimos, tá? É a mesma coisa que 2 inteiros e 16 milésimos.